Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruno Chimarelli e no vídeo de hoje eu quero ser bem rápido e direto e falar com vocês a seguinte situação, né? Eu vejo muita planilha no YouTube mostrando o quanto que você precisa de ação para ter um salário mínimo. Mas a pergunta é, quanto tempo eu vou demorar para alcançar um salário mínimo, levando em conta, por exemplo, inflação, a valorização da ação e a recompra delas com os dividendos? Então, basicamente aqui nesse estudo de hoje que eu fiz aqui para vocês, que eu quero apresentar, eu vou até compartilhar com vocês essa planilha para vocês também observar o que eu fiz. Se quiser comentar, falar o que achou, se tem outra ideia de planilha também, tranquilo, não tem problema, né? O objetivo aqui é difundir o conhecimento. Então aqui eu estou seguindo 4 premissas nesse estudo. Eu quero saber o seguinte, olha, quanto tempo para eu alcançar um salário mínimo por mês em dividendos? O salário mínimo deve ser corrigido pela inflação. Eu considerei aqui uma média histórica de 5% ao ano. Hoje o salário mínimo é 1.320, né? E o seguinte, os aportes também que eu vou fazer vai ser igual a um salário mínimo. Então aqui, ó, vou até colocar assim, ó, aportes igual a um salário por mês, ok? Um salário por mês. Então esse vai ser o nosso aporte mensal. Eu vou fazer a recompra das ações com os dividendos e também vou adicionar valorização à ação ao longo dos anos. Mais para frente vocês vão entender o porquê que eu vou fazer isso, né? Até uma técnica que o Barsi utiliza, né? Quando ele fala, tem ação que eu recebo 300, 400 e até 1000% em dividendos. Por quê? A gente vai entender isso na prática, tá bom? Então vamos começar. Aqui eu criei uma planilha levando exatamente todos esses cenários em consideração, tá? Então, por exemplo, ó, eu estou utilizando aqui a ação da Taesa, tá? Por que eu estou utilizando a ação da Taesa? Bom, estou utilizando porque a Taesa é uma das ações mais previsíveis que a gente tem aí no mercado, né? De ações. Então, por exemplo, 10% de dividendos, é uma empresa que ao longo dos anos, na média, cresce mais do que 10% ao ano, né? Se você for tirar uma média do período máximo. É uma empresa com receitas previsíveis, enfim. Então, a gente está usando ela como estudo comparativo. E nesse estudo comparativo, as premissas estão aqui. Então, por exemplo, ó, o meu salário mínimo hoje atual, R$ 1.320. A cotação, 12,42. E outra coisa, essa planilha eu já deixei ela automática, tá? Então, por exemplo, se você vier aqui mudar para TRPL4, ele já atualiza também todos os dados, tá? Mas aqui eu vou fazer da TAI 4 mesmo. Beleza. Então, vamos lá. Voltando. Então, eu tenho aqui a cotação da ação. Eu tenho os aportes mensais, que vai ser igual a um salário mínimo por mês. Eu tenho os dividendos aqui, que eu estou colocando como 10%, ok? A inflação no ano eu vou considerar para corrigir o meu patrimônio, né? E também a deteriorização, né, do meu salário mínimo, eu vou usar aqui. E a valorização média da ação, eu também vou usar 10%, ok? Bruno, mas esse não é um ambiente perfeito, você não consegue prever tudo isso. Tá, mas aqui é só um estudo comparativo com base nas últimas tendências dos últimos anos, tá bom? Legal, então vamos lá. Então, como que funciona aqui a nossa tabela? Eu fiz o seguinte, eu já deixei preparado o primeiro e o segundo ano só para vocês entenderem como funciona. Então, olha só, por exemplo, eu fazendo os meus aportes mensais de um salário mínimo, ao longo do ano eu vou ter um montante aqui de aproximadamente 15.800, o que vai me render aproximadamente 10%, 17 mil anual, perdão, 1.700 anual em dividendo. Aí você fala assim, poxa, mas não era para ser 10%, não era para ser 1.500? Imagina que eu estou pegando no último dia do ano e as minhas ações valorizaram os 10% aqui que eu coloquei da valorização atual da ação. Tá vendo? Então o que acontece? Lembra que a ação é paga, o dividendo, né, é pago pela quantidade de ações. E se a ação está cotada mais alta, mais barata? Lembra lá o Barsi, né? Ele falou, uma vez ele falou o seguinte, tem ação que eu ganho 400% de dividendo. Por quê? O Banco do Brasil ele comprou a 50 centavos, elas pagavam 10% por ação, só que hoje a ação vale R$ 50. E os 10% que o banco paga de ação, quanto dá? Dá R$ 5, seria multiplicado a quase 100 vezes, basicamente, entende? Então, a valorização da ação contribui também para a lógica do cálculo, quando você quer saber no valor futuro quanto que você vai receber. Então, aqui eu estou colocando basicamente a valorização da ação numa taxa de 10%, você receberia aproximadamente R$ 1.700, e esses 1.700 você iria recomprar
mais ações, o que daria 140 ações. Tá? Então, fazendo todos esses pontos aqui, né, todas essas observações, aqui eu só dividi o meu valor de dividendo anual por mês, então eu tenho R$ 145, não é o suficiente para eu ter um valor corrigido, né, de salário mínimo. Então vamos continuar aqui a nossa planilha. O que eu fiz aqui na sequência? Observa que a somatória disso com isso e mais dos aportes mensais, que deu isso, eu já pulei para uma quantidade de 2.633 ações, ok? O que vai me render mais ou menos R$ 3.700 anuais, onde eu consigo comprar mais 274 com um aumento de patrimônio para R$ 37.000, ok? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu quero trazer a valor presente todos os cálculos futuro, considerando crescimento, né, na valorização das ações, correção da inflação pelo salário mínimo, tá? E também os dividendos na forma de recompra. Porque imagine o seguinte, você vai falar assim, Bruno, quanto que eu vou receber um salário mínimo? Quanto de tempo eu vou precisar? Não adianta eu te falar agora, com base nos 1.320, porque daqui 10 anos, esses 1.320 não vai valer nada, foi corroído pela inflação. Então eu tenho que considerar a propagação da inflação no salário mínimo também. Então vou fazer o seguinte, já deixei as fórmulas prontas. Aproveitando, pessoal, se você está gostando do vídeo, por favor, considere aí dar um like, se inscrever no canal, né? A gente está sempre produzindo conteúdo de qualidade de graça aí para vocês. Então, vai ajudar bastante a gente a crescer aí, tá? Então vamos lá, eu vou aumentar aqui, né? Só vou arrastar para a direita, no terceiro ano, quanto que eu vou ter. Observe que eu já estou aumentando meu patrimônio com valorização, recompra de ações, tá? E os aportes mensais. O salário mínimo também corrigido pela inflação, então imagine que daqui 3 anos, meu salário mínimo aqui ele vai ser não mais 1.320, vai ser 1.455. E a cotação também tem uma valorização, né? Então não vai cotar mais, né? R$ 12,43, e sim R$ 15. Claro, aproximadamente, né? Que é só um estudo aproximado. Vamos ver quanto tempo demora para que este valor mensal seja o suficiente para dar um break-even, né? Ultrapassar o meu salário mínimo corrigido. Vamos lá? Então vou arrastar um pouco mais. Aqui. Vamos arrastar mais umas 6 aqui. Olha lá que interessante. Vou até arrastar aqui os anos para você saber quantos anos vai demorar. Olha a mágica, né, dos dividendos. É por isso que a gente é louco por dividendos aqui, né, pessoal? Veja que no sétimo ano, o valor do salário mínimo, a gente está calculando aqui aproximadamente R$ 1.700 corrigidos pela inflação. E eu já tenho aqui, olha, um rendimento anual de 18.000 em dividendos, com um rendimento mensal de 1.500. Veja, então esses 1.500 de rendimento mensal ultrapassa, ainda não, né? Sétimo ano, quase que ultrapassa o meu salário mínimo. Vamos ver agora no oitavo ano. Olha lá, se eu vier um pouco mais para cá, no oitavo ano eu já tenho meu break-even, R$ 1.900, olha lá, R$ 1.900 mensal contra um salário mínimo de aproximadamente 1.800 corrigido pela inflação. Eu até me lembro de um vídeo que o Barsi fala que com 8 anos aplicando aquela estratégia que ele fez na CESP, escolheu lá uma ação, foi aportando 1.000 ações todo mês, foi comprando, com 8 anos ele já não precisava mais trabalhar, né? Claro, varia sempre a questão de como que é as suas necessidades mensais aí na questão de grana, né? Mas olha lá, a gente já tem aqui um vislumbre, né, do poder aí dos dividendos, né? E se a gente prolongar isso daqui, vamos colocar, por exemplo, uns 15 anos. Olha só a mágica do dividendo acontecendo, né? Vou pegar aqui esse período, colocar mais para cá, 14 anos, R$ 5.000 você vai estar recebendo, aplicando aproximadamente um salário mínimo corrigido pela inflação, né? A partir do oitavo ano você já tem o break-even, né? A gente falando aqui de Taesa, e você já tem um patrimônio acumulado de aproximadamente 633 mil corrigidos pela valorização do ativo, ok? Certo? Pessoal, gostaram? Concorda com essa planilha, com esse cálculo? Tem alguma sugestão de melhoria? Enfim, eu vou deixar aqui disponível publicamente aqui para vocês. Nossa planilha se chama Aposentando com Ações, para vocês aí poderem brincar, olhar, observar, tá? Vai ser um prazer compartilhar de graça aí com vocês, tá? Agradeço muito a atenção. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal. Até mais. Tchau, tchau.